A paz do Senhor para você que nos assiste, seja bem-vindo a mais uma EBD Online. Hoje estaremos trazendo subsídio para a lição de número 6 da classe dos juvenis, que tem por título O Tempo dos Juízes. Antes, porém, gostaria de agradecer ao nosso pastor presidente, o pastor Roberto José dos Santos Lucena, assim como o nosso pastor Renato Torres, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical. Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. Gostaria de lembrar você, professor, de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e curtir as nossas publicações, para que certamente outras pessoas também sejam beneficiadas com o nosso conteúdo, tá certo? Deus abençoe a sua vida. Então, professor, antes da gente chegar na sala de aula, antes de estarmos na sala de aula, nós temos uma longa semana pela frente. E é importante, professor, você manter um relacionamento com Deus. Relacionamento esse que vem à base de oração e à base da leitura da palavra. E é importante porque certamente você motivará os seus alunos e ele enxergará através de sua vida esse relacionamento com Deus. E aí você pode sugerir para eles fazer um plano anual de leitura bíblica. E você vai fazendo junto com ele, certamente vocês estarão uns motivando ao outro, um motivando ao outro. E aí ele vai ver que quando ele lê a Bíblia em um ano, não só pelo prazer de dizer assim, eu li a Bíblia em um ano, porque quando a gente começa a ler, a gente começa a entender as histórias, a gente vai se encantando, se aproximando de Deus e a gente acaba criando o hábito. E esse é o intuito, não é somente fazer a leitura da Bíblia em um ano, mas sim criar o hábito da leitura e o hábito do relacionamento com Deus. E é muito importante que você desenvolva isso com os seus alunos. Certamente você deve ter um grupo de WhatsApp onde faz a sua leitura diária, posta alguns avisos relacionados à EBD. Então, se você puder fazer esse plano anual de leitura bíblica, será uma bênção e tudo para a glória de Deus. Agora, partindo para dentro da sala de aula, é muito importante, professor, que você inicie a sua aula fazendo uma oração. Não deixe de orar antes de iniciar a aula. Por quê? Porque surgem dúvidas de alunos, porque alunos às vezes chegam ali não só com dúvidas relacionadas à lição, mas com problemas familiares, com algumas lutas, algumas tribulações. E quando a gente está à base da oração, certamente o Espírito Santo nos orienta como reagir a determinadas situações. Inclusive até evitando aqueles alunos que surgem com perguntas capciosas, com perguntas maldosas. E aí o Espírito Santo, através da oração, ele opera o seu querer e o seu efetuar. Então inicie a sua aula com uma oração e em seguida faça uma breve apresentação da lição. Quando a gente está na escola dominical, antes de a gente ir para as salas, a gente vê que tem uma exposição da lição. E seria bom que você pudesse reproduzir esse modelo dentro da sua sala, porque certamente quando o juvenil ele sair da sua classe para a classe dos jovens e em seguida para a classe dos adultos, ele já vai estar acostumado com essa metodologia. Agora, de uma forma sucinta, que não tome muito tempo da aula. A lição ela tem o texto bíblico que você não precisa fazer essa leitura em sala, porque senão vai tomar muito tempo. Mas é importante que você faça essa apresentação da lição, tá certo? Em seguida da apresentação, você vai para os objetivos da lição. Você apresenta os objetivos da lição. E os objetivos da nossa lição de hoje são 3. O primeiro, salientar o ciclo de desobediência e arrependimento do povo durante o período dos juízes. O segundo, mostrar alguns juízes que se destacaram em sua missão de orientar o povo. E o terceiro, enfatizar a relevância da atuação de Samuel na história de Israel. Então, professor, é importante que ao término da sua aula você tenha concluído com êxito esses 3 pilares que a lição nos propõe, para que a sua aula tenha o 100% de aproveitamento. E aí, dentro da nossa lição, que é falando sobre o tempo dos juízes, afinal, quem foram os juízes? Os juízes foram líderes levantados por Deus para combaterem de forma emergencial os ciclos de apostasia e fracasso no período que vai desde a morte de Josué até o início do reinado de Saul. E uma coisa interessante é que o nome juízes ele descreve 2 funções desses líderes. A primeira,
livrar o povo de seus opressores, na função de líder militar, e a segunda, resolver disputas e preservar a justiça, na função de líder civil. Então, o livro de Juízes ele nos traz uma grande particularidade, pois ele é o único a registrar um longo período da história de Israel. Ele registrou 3 guerras civis, ele registrou 7 opressões de inimigos, ele registrou 7 guerras de libertação, ele registrou uma magistratura, ou seja, uma liderança judicial pacífica, e registrou também uma liderança judicial mal sucedida, que foi o caso de Sansão, que quase terminou com os filisteus assumindo o controle. E aí, depois da morte de Josué, Israel ficou sem um líder nacional. Esse período que Israel ficou sem um líder nacional foi um período muito longo, aproximadamente 300 anos ao todo. E aí, no capítulo 17 e no versículo 6 de Juízes, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus próprios olhos. Ou seja, cada indivíduo passou a ser o seu próprio juiz. Cada indivíduo passou a criar a sua própria lei para si mesmo, abandonando as leis do Senhor. E a gente sabe que quando isso acontece, o caos é instaurado e a situação fica muito complicada. Pois quando, como já diz o ditado, na terra sem lei, todo mundo faz de todo jeito. E quando isso acontece, aí é que está o perigo. E esse negócio era tão sério, que acabou se tornando um ciclo vicioso. Ou seja, eles estavam ali naquela apostasia, Deus levantava um juiz para cuidar do povo, guiar o povo, não só na questão moral, militar, civil, mas na questão espiritual. Só que logo quando esse líder morria, o povo já voltava novamente à apostasia e a fazer tudo ao contrário. Então a gente vê que não é uma coisa tão simples. A gente consegue perceber que sem uma liderança guiada por Deus, as coisas só tendem a fracassar. E com isso, muitos juízes marcaram a trajetória dos hebreus nesse período. E algumas histórias nós traremos aqui proposto, baseado no que a lição nos propõe. A gente vai tratar aqui de 3 juízes, baseado na lição. O primeiro foi Gideão. Gideão, durante esse período sem liderança, os israelitas acabaram se tornando presas fáceis dos midianitas, um povo que dominava aquela área central da Palestina, juntamente com os amalequitas. E constantemente os hebreus eram saqueados pelos midianitas, juntamente com os amalequitas, que lhes tomavam o gado e os resultados da sua colheita. E aí o Senhor atenta para quem? Para Gideão, que estava malhando trigo aonde? No lagar. Mas o lagar é um lugar onde se pisa as uvas. E por que Gideão estava malhando trigo no lagar? Justamente para proteger dos midianitas a sua plantação e a sua colheita. E aí o Senhor, quando olha para ele, o Senhor olha para ele e diz assim: não, me agradei dessa atitude dele, então vou chamar ele para liderar o meu povo contra os seus opressores. E aí Deus chama Gideão para liderar o seu povo. E quando o Senhor chama Gideão, ele se sente inseguro, ele se sente incapaz. E ele responde ao Senhor baseado no cenário que envolvia. Ele pensa, poxa, ele diz para Deus: o meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Só que Deus não está preocupado com classe social. Deus não está preocupado com idade. Aleluia! Deus está preocupado com quem está disponível para fazer a sua vontade. Deus não está preocupado com quem mostra muita performance. Deus está preocupado com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E que mesmo na sua pequena força, na sua humildade e simplicidade, reconhece que não somos nada se Cristo não for na nossa vida. Porque Ele é a nossa força, já diz o salmista.
E aí Gideão pediu confirmação através de alguns sinais. E Deus, em sua infinita bondade, respondeu a esses sinais que Gideão tanto pediu. E aí Gideão, prontamente, como a gente conhece, Gideão reúne um exército que começa com 32 mil homens. Aí o Senhor diz assim para Gideão: Gideão, tem muita gente, Gideão, tem muita gente. Por quê? Porque certamente que se Gideão vencesse a luta com 32 mil, o povo ia se gloriar neles mesmos, dizendo que, não, a gente conseguiu com a nossa própria força. Ia tirar a glória que é do Senhor. Aí Deus diz assim: Gideão, faz o seguinte, vai lá e dá o grito, e diz que os covardes e medrosos voltem. Gideão obedece à voz do Senhor e diz: os covardes e medrosos podem voltar. E aí, para surpresa, voltaram quantos? 22 mil, restando apenas 10 mil. Aí Gideão se apresenta e diz: Senhor, e agora, posso ir? Aí o Senhor diz: Gideão, vai não, ainda tem muita gente. 10 mil ainda é muita gente. E agora o que é que eu faço? Faz o seguinte: manda o povo beber água ali na beira do rio, e na forma como eles forem beber água, os que se abaixarem para beber água, se distraindo, esses aí não servem. E assim foi feito. 9.700 voltaram atrás. Por quê? Porque não serviam. E agora Gideão, com apenas 300 homens, que era um número muito pequeno para guerrear contra os midianitas, mas foi o suficiente para que o nosso Deus Todo-Poderoso pudesse dar vitória a Gideão e nos ensinar uma grande lição, que não é quantidade, é qualidade. Não é quantidade, é aquele número de pessoas que tem o Senhor como a sua força. E é isso que nos mantém de pé hoje, é isso que precisa nos manter de pé, professor. Você precisa ensinar sempre aos seus alunos a se manterem humildes perante o Senhor, sensíveis à voz de Deus, porque Deus nos dá tantos talentos e muitas vezes a gente quer crescer com aquele talento que Deus nos deu, quando na verdade aquele talento é tudo para a sua glória. Tá certo? E aí, em contrapartida a Gideão, a gente vai ver outro líder que, basicamente, outro juiz que foi o oposto de Gideão, que foi Sansão, que está aqui proposto pela nossa lição. Sansão. A história de Sansão, ela mostra que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe, que já foi contemplada, beneficiada pelo milagre de poder gerar, porque ela era uma mulher estéril. E a gente vai ver isso no capítulo 13 do livro de Juízes, versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a gente já vê aqui essa promessa a Sansão. E aí os filisteus estavam oprimindo os hebreus quando Sansão surge com a missão de derrotá-los para livrar Israel. E o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo do Senhor se apossava de Sansão, ele adquiria uma força sobrenatural, que essa força causava um espanto não só em quem era o seu aliado, mas também nos seus inimigos. Só que mesmo com essa virtude que Sansão tinha, que Deus tinha dado a Sansão, ele se perde no meio do caminho. Ele começa a se envolver com uma mulher justamente do povo inimigo, uma filisteia, ignorando sua consagração ao Senhor e o conselho dos seus pais, conforme está em Juízes, no capítulo 14 e no versículo 3, que diz assim: Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um filho de leão bramando que lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão.
Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se dando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Então a gente vê que Sansão, ele começou a se afundar cada vez mais. Ele começou tomando uma mulher do povo inimigo. E seria o óbvio. Se eu tenho um povo que quer me destruir, certamente que não vai ter nenhum bonzinho lá que me achou bonito, que vai querer ter um relacionamento comigo, simplesmente por causa de uma paixão, não. Certamente tem outras intenções por trás e a intenção é de me destruir. Só que Sansão, como um abismo chama outro abismo, ele foi se envolvendo cada vez mais. Se envolvendo. E quando ele viu, ele já estava seduzido por uma mulher, deixou-se levar por suas paixões e prazeres sexuais e acabou revelando o seu segredo, perdendo a sua força e perdendo a sua unção. E essa mesma mulher foi a mulher que o entregou nas mãos dos filisteus através de uma armadilha. Agora veja, uma pessoa que tinha tudo para dar certo, se deixou ser levado por suas paixões, se deixou ser levado por seus prazeres, ao invés de permanecer pautado nos princípios do Senhor. E a gente precisa ter muito cuidado, professor, porque isso pode acontecer na nossa vida. E nós precisamos estar vigilantes, e não só isso, precisamos orientar os nossos adolescentes, os juvenis, para que eles estejam vigilantes também. A gente sabe que o adolescente, o juvenil, ele está numa das fases mais difíceis da sua vida, que é a fase do descobrimento. É a fase onde ele está se encaixando na sua questão social, na sua questão profissional. E é preciso que a gente tenha muito cuidado, é preciso que a gente faça o acompanhamento de perto desses nossos alunos, para que eles não se percam no meio do caminho. E se por um acaso, se Deus o livre, eles venham a se perder, não foi por falta de ensinamento, não foi por falta de você estar junto, dando o suporte que ele merece. Tá certo? E aí a Bíblia nos mostra que, mesmo com essa desobediência de Sansão, Deus ele é tão misericordioso, que ele atendeu ao último clamor de Sansão, permitindo que ele recuperasse a sua força e matasse todos os filisteus que estavam ali. E aí até a gente vê um comentário na Bíblia que ele matou mais no dia da sua morte do que durante toda a sua vida. Ele matou os filisteus. Lamentavelmente, ele teve um fim trágico. E aí a gente vai para, baseado na lição, né? A gente teve vários juízes aqui durante o período dos juízes, mas a gente vai se ater ao que a lição nos propõe. E agora a lição vai nos orientar a falarmos sobre Samuel, né? O profeta Samuel que foi juiz, Samuel que foi profeta, e Samuel, ele foi sacerdote. E aí a história de Samuel também não é muito diferente da de Sansão na questão do seu chamado, pois ele também foi chamado desde o ventre da sua mãe. Ele foi fruto das orações da sua mãe, Diana, né? Que consagrou ao Senhor mesmo antes de concebê-lo. E aí a gente vê que após a morte do sumo sacerdote Eli e seus filhos Ofni e Finéas, Samuel ele passou a atuar como juiz em Israel. E a gente encontra isso em 1 Samuel, no capítulo 7 e o versículo 15. Só que em um dado momento, Samuel ouviu do povo que a nação precisava de um rei. Eu queria que você gravasse isso na sua memória, professor. Em um dado momento, Samuel ouviu do povo que a nação precisava de um rei. Por quê? Porque as outras nações vizinhas também já tinham os seus.
Então Samuel ouviu o povo, eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei. E aí o próprio Senhor alertou a Samuel e alertou o povo também das desvantagens que esse pedido traria, que esse pedido envolvia, mas o povo insistiu. Então Samuel foi incumbido por Deus de fazer a transição entre o período dos juízes e a monarquia em Israel, que é o tema da próxima lição que a gente vai ver aqui na classe dos juvenis. E aí Samuel, ele viveu suficientemente para poder testemunhar a ascensão de Saul ao trono, bem como o seu declínio. Samuel, ele consagrou 2 reis, né? Ele consagrou Saul, ele ungiu Saul e ungiu Davi. E durante esse tempo de sua vida, a gente pôde ver que Samuel, ele foi uma pessoa de muita importância na questão histórica da nação de Israel. E ele foi uma referência, ele foi honrado por todos, e tudo porque, desde criança, ele obedeceu à voz do Senhor. Então não basta, professor, a gente começar ouvindo o Senhor e parar no meio do caminho, não. A gente tem que ir até o fim ouvindo a voz do Senhor. Porque se assim a gente fizer, certamente desfrutaremos de todas as bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. Certamente desfrutaremos de coisas sobrenaturais que o Senhor proporcionará na nossa vida. E certamente veremos o que Deus tem para fazer na nossa vida e através de nós. Então que você possa, professor, ao terminar a sua aula, concluir com uma oração, para que os alunos possam ver que tudo que começa com oração e termina com oração, o Senhor dá crescimento. Então que Deus continue abençoando a tua vida, a vida dos teus alunos, a vida da tua escola, em nome de Jesus. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.